Olá pessoal, nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre as gerações, a história da educação à distância no Brasil e sobre o desenvolvimento da educação à distância nas últimas décadas e a aceitação, dos alunos da educação à distância no mercado de trabalho. A primeira geração que a gente chama, que teve um crescimento maior, significativo da educação à distância no Brasil, foi na década de 50 e 60. Nesse período, a gente teve uma perspectiva de avaliação, de educação à distância, bem empirista, racionalista e tal. Era a época que ainda era por correspondência, pelo rádio e tal. A concepção, a avaliação, então, era quantitativa, eram formulários de autoestudo que você recebia uma instrução programada para preencher perguntas, responder perguntas, consultando material impresso e que era enviada pelo correio para a instituição. Então, era uma avaliação bem quantitativa só, de reprodução dos textos. Essa, então, foi a primeira geração que era feita por materiais impressos, enviado pelo correio, e os exercícios todos eram realizados, enviados pelo correio. Uma instituição, um curso conhecido que existiu desde essa época, é o Instituto Universal Brasileiro, que até hoje tem cursos por correspondência, em áreas técnicas, que vocês já devem ter ouvido falar. A segunda geração é da década de 70, 80. A década de 70, no Brasil, a gente teve a ditadura militar, Então, a gente tinha uma concepção tecnicista de educação, que era regida pela Lei 5692, que foi a reforma educacional que os militares fizeram na educação. Então, era uma concepção de educação bem técnica, Que a técnica era mais importante que o conteúdo. Então, nesse momento, os cursos à distância foram utilizados, que existiram não em grande quantidade, mas os que existiram eram utilizados para formar mão de obra para o trabalho, e a concepção de forma bem técnica. A avaliação, então, era bem estática, e tinha só uma quantificação do que você fazia e uma classificação, Os alunos eram classificados e dado nota. Ainda continua um pouco por correspondência nessa época, Mas já começa a surgir em algumas universidades a ideia de design, um desenho de educação à distância um pouco diferenciado. Aí surgem as universidades abertas, Hoje a gente tem no Brasil a UAB, que é a Universidade Aberta Brasileira, que oferece vários cursos à distância, no caso, atualmente, usando a internet, Era utilizado material impresso e começa a transmissão pelo rádio e pela TV. E ainda também fita cassete, usado na época, muitos de vocês às vezes nem conhecem fita cassete, Que era enviado para o aluno, pelo correio, a fita cassete, para ele ouvir e estudar. Acontecia muito isso também com os cursos de línguas, Você podia comprar um pacote de vídeo e de fita cassete de inglês ou de francês e estudar à distância, um estudo mais individualizado, com menos apoio de uma instituição, Na TV e no rádio, nessa época, já tem o telecurso, primeiro grau, telecurso, segundo grau, que formou algumas pessoas com essa tecnologia, E aí a última perspectiva, que é essa do modelo utilizado atualmente, como vocês já viram na aula, que começou a ser utilizada da década de 90 para cá, com a expansão da educação à distância e com o uso mais efetivo da tecnologia. Então aí a concepção de aprendizagem, a perspectiva da educação, é uma perspectiva construtivista, no sentido de que a interação entre o professor e o aluno, ou pelo ambiente virtual, ou via satélite,
deve levar o aluno a construir o conhecimento, né? Então, o aluno interage com o professor e constrói o seu próprio conhecimento. Essa é a perspectiva educativa, né, nesse caso. A avaliação, apesar de ter alguns pequenos problemas ainda, a avaliação também já é no sentido formativo. Então, o aluno faz atividades de consulta sozinho, mas agora faz a avaliação mesmo, presencial, sem consulta, um modelo de avaliação diferenciado, semelhante ao do presencial. Então, nesse sentido, mudou bastante, né, a educação à distância no Brasil. A educação à distância, então, passa a ter uma concepção de aprendizagem mais próxima, né, que produz uma aprendizagem melhor do aluno, e passa a ter uma avaliação mais rigorosa, presencial, etc. Nessa geração, que é a terceira geração, que vem até os dias atuais, é utilizada amplamente a tecnologia, tanto a internet, a rede de computadores, como a gente utiliza o satélite, o estúdio, vídeos, material impresso, etc. Então, melhorou muito, né, uma revolução, né, na área tecnológica. Essas são as três principais gerações, né, da educação à distância no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco sobre a regulamentação da educação à distância no Brasil. Na década de 90, né, na LDB de 1996, já teve um tópico que regulamentou a educação à distância. Então, tem as regras de como devem funcionar os cursos à distância, principalmente os cursos de ensino superior. Então, a ideia é que eles têm que seguir as diretrizes, as mesmas diretrizes do ensino presencial, deve ter necessariamente avaliação presencial e tem vários critérios, né, de avaliação desses cursos. Estabelece, né, essa lei no artigo 80, que os diplomas de educação à distância, de cursos de educação à distância de ensino superior, têm validade nacional, assim como o diploma do ensino presencial. Também estabelece, numa lei posterior, que regulamentou a LDB, que os diplomas de educação à distância não podem ter escrito no diploma que o diploma é à distância, né, que o curso é à distância, para não gerar nenhum tipo de constrangimento para o aluno ou de sofrer algum preconceito no mercado de trabalho. Então, o diploma do aluno de educação à distância tem a mesma validade do aluno presencial, tem validade em todo o território nacional, e o diploma do aluno de educação à distância não tem escrito no diploma que ele é à distância. É lógico que para esse diploma ter essa validade, os cursos precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Educação, né? A universidade, a instituição precisa ter os cursos reconhecidos. No último período, o Ministério da Educação fechou alguns cursos de educação à distância que não seguiam a legislação e que não eram reconhecidos pelo MEC. No Brasil, da década de 90 para cá, tem tido um crescimento muito grande na educação à distância, como eu já tinha ouvido falar. Esse crescimento foi acompanhado também de um crescimento da qualidade, né? Vendo aí pelo desempenho que os nossos alunos têm no ENAD, que é o Exame Nacional dos Cursos. Então, os alunos da educação à distância tiveram um desempenho similar ao dos alunos do presencial, nessas avaliações, em alguns casos até superior ao dos alunos do presencial. Essa discussão está toda no material impresso, vocês podem acompanhar lá. E eles... os estudiosos indicam que nas próximas décadas a gente vai ter a maioria dos alunos do ensino superior fazendo curso à distância, né? A minoria que vai ser aluno do presencial. O ensino à distância também tem desenvolvido habilidades e competências próprias para o mercado de trabalho. Então, o aluno à distância tem tido uma boa aceitação no mercado de trabalho. Talvez até pela característica do ensino à distância, que o aluno à distância tem que ter disciplina, disciplina,
tem que ter criatividade, porque ele faz um estudo muito individualizado. Então, ele desenvolve algumas habilidades e competências que são bem vistas pelo mercado de trabalho. Esses alunos, então, têm tido uma boa aceitação nesse mercado de trabalho. Agora, a gente vai ver um vídeo do professor Fábio, que é assessor aqui da direção da EAD e professor da instituição, sobre esse aluno da educação à distância. Olá, professores, olá, alunos. Estamos aqui para falar sobre os alunos formados na EAD Unigran. Esses profissionais formados pelos cursos de educação à distância trazem na sua bagagem um requisito muito importante, que é a questão do gerenciamento do seu tempo. Alunos, no decorrer do dia a dia, temos um dia bastante conturbado com diversas limitações de transporte, processos, às vezes dependendo do tamanho da cidade, questões de congestionamento. Devido a essas conturbações do seu dia a dia, o acadêmico EAD, ele consegue da melhor forma gerenciar o seu tempo. Em relação ao certificado, ao diploma de formação do profissional, do egresso dos cursos EAD, eles hoje estão com bastante aceitação no mercado. As notas do ENAD vêm demonstrando isso para o mercado, que os resultados transcrevem a qualidade dos cursos hoje. O diploma é o mesmo diploma dos alunos dos cursos presenciais, não havendo nenhuma diferença ou dizendo que o curso foi feito EAD. A empresa só vai saber que o aluno fez um curso EAD se ele disser. Caso contrário, não tem nenhuma distinção dos cursos EAD. Hoje temos diversos profissionais formados que passaram em diversos concursos, passaram nas provas que hoje é necessário. Para o contador, ele precisa ser aprovado na prova do Conselho Federal de Contabilidade, e diversos alunos com excelentes notas nesse mercado. Como vocês viram, então, o professor Fábio fala da aceitação, né, desse aluno da educação à distância também pelo mercado de trabalho. Então, espero que vocês acessem o portal, façam as atividades e interajam, né, comigo no portal, e a gente tenha tido um ótimo aproveitamento, né, da disciplina. Vocês estão vivendo, então, estudando no momento da educação à distância, em que ela já está com destaque, com qualidade, o que é bom para vocês e para as instituições que oferecem educação à distância. Então, até logo!